Ansiedade e depressão não são falta de força, falta de fé ou falta de vontade de viver. Eu digo isso não apenas porque eu estudo comportamento humano e neurociência, mas porque eu já passei por isso. E quem olha de fora nem sempre consegue compreender. Às vezes a pessoa continua trabalhando, continua sorrindo, cumprindo seus compromissos e dizendo que está tudo bem, enquanto que por dentro está gastando toda a energia aí apenas para sobreviver o próprio dia. Na ansiedade, é como se o seu cérebro estivesse tentando te proteger de uma ameaça o tempo inteiro. A mente antecipa problemas, o seu corpo permanece em alerta, o seu coração acelera, seus músculos ficam tensos, o sono pode ser prejudicado e até decisões simples parecem carregar um fardo e um risco que são absurdamente grandes. Não é apenas pensar demais. Os transtornos de ansiedade envolvem uma interação complexa entre fatores biológicos, psicológicos e sociais, e podem afetar, né, a concentração, o sono, o corpo e a capacidade de realizar atividades comuns para outras pessoas. Já a depressão não é simplesmente estar triste, ela pode trazer perda de interesse, falta de energia, alterações no sono, no apetite, dificuldade de concentração, culpa, desesperança e aquela sensação de que até as coisas que antes davam prazer perderam a cor, sabe, o sentido. A neurociência estuda, entre outros fatores, mudanças no circuito de recompensas, de estresse e de regulação emocional. Isso significa que a pessoa pode saber racionalmente que precisa levantar, que precisa tomar banho, que precisa trabalhar, que precisa conversar, fazer uma terapia, sair de casa e ainda assim sentir como se o cérebro e o corpo não respondessem da mesma maneira. Eu me lembro muito dos momentos que talvez as pessoas imaginassem que eu precisava apenas reagir, apenas pensar positivo, agradecer mais, ter mais confiança em Deus. Mas quem está passando por isso muitas vezes já está fazendo um esforço imenso, simplesmente para realizar tarefas que para os outros parecem básicas, como levantar, tomar banho. É por isso que frases como "isso é coisa da sua cabeça" machucam muito. Claro que acontece na mente, né, envolve o cérebro, mas não significa que isso seja inventado. Dor emocional também é dor. Cansaço mental também é cansaço. E uma pessoa não deixa de estar doente porque os outros não conseguem enxergar onde dói. Ao mesmo tempo, eu também não quero transformar a minha experiência em uma promessa de cura rápida. Não existe uma frase, não existe uma técnica, uma rotina que funcione da mesma maneira para todo mundo. Ansiedade e depressão podem ter diferentes causas, intensidades, formas de manifestação diferentes. O tratamento pode envolver a psicoterapia, acompanhamento médico, né, medicamentos, que eu tive muito preconceito, mas foi essencial para mim. Quando indicados, né, na mudança de rotina, funciona como apoio, não como substituição do cuidado profissional, né? Então, existem tratamentos eficazes, mas eles precisam ser avaliados de acordo com cada pessoa, com cada sintoma. O que eu aprendi durante esse processo é que melhorar nem sempre começa com a grande transformação. Em alguns dias, melhorar pode significar levantar da cama, abrir a janela, tomar um banho ou responder uma mensagem. Em outros, pode significar marcar uma consulta, contar para alguém de confiança que você não está bem e aceitar que você precisa de ajuda. Quando estamos doentes, a gente pode olhar para essas pequenas ações e pensar que elas não valem nada, né? Mas elas valem. Não porque sejam uma cura milagrosa, e sim porque ajudam a reconstruir aí, pouco a pouco, a ligação com a vida, com o corpo e com as outras pessoas. Também é importante compreender que o cérebro possui a capacidade de aprender e se reorganizar. Mas isso não significa que basta treinar a sua mente e ignorar o sofrimento. A neuroplasticidade não é uma ordem para você melhorar imediatamente. Ela é uma possibilidade de mudança que costuma depender de tempo, de repetição, de ambiente, de tratamento e também de apoio. Estudos sobre a depressão relacionam o transtorno à alteração na plasticidade e na resposta ao estresse, mostrando justamente que estamos diante de um processo muito complexo, não de uma falha moral. No dia a dia, uma das atitudes que podem ajudar é parar de esperar sentir vontade para realizar algum movimento, ou qualquer que seja. Na depressão, muitas vezes a ação precisa vir antes da motivação, assim como na vida também. Não significa se violentar ou exigir produtividade, significa escolher uma tarefa possível. Caminhar alguns minutos, tomar sol com segurança, alimentar-se, organizar um pequeno espaço, conversar com alguém, tomar um banho. Na ansiedade pode ajudar a perceber quando a mente está tratando uma possibilidade como se já fosse uma certeza. Perguntar, isso está acontecendo agora ou é algo que eu estou imaginando? Respirar mais lentamente, reduzir a sobrecarga e trazer atenção para o presente podem e ajudam muito você a atravessar alguns momentos. Mas nunca substituem acompanhamento quando os sintomas são persistentes ou intensos, tá?
Estratégias de manejo no estresse e intervenções psicológicas fazem parte dos recursos usados no cuidado com a ansiedade. E talvez uma das coisas mais importantes seja parar de transformar o diagnóstico em uma identidade. Você pode estar enfrentando a depressão sem ser a depressão. Você pode sentir ansiedade sem ser uma pessoa fraca ou incapaz que vai viver isso a vida toda. O sofrimento ocupa muito espaço, mas não resume toda a sua história. Eu sei que quando estamos dentro desse lugar aí, parece que sempre foi assim e sempre vai ser, que não tem saída. Eu também já tive dificuldade para enxergar além do que eu estava sentindo. Mas hoje eu consigo olhar para trás com muito mais compaixão, mais entendimento pela pessoa que eu era. Ela não precisava de julgamento, ela precisava de cuidado, de tratamento, de tempo, de acolhimento e principalmente de coragem para conversar, para lidar com as suas imperfeições, com as suas vulnerabilidades e falar que a gente também, quando a gente precisa de ajuda, a gente dá o braço a torcer, porque eu tive muita dificuldade, foi uma das coisas que me ajudaram a superar esse momento. Por isso, quando eu falo sobre ansiedade e depressão, não falo de um lugar de superioridade, como alguém que encontrou uma fórmula e vem ensinar os outros a sair. Eu falo como alguém que conhece a sensação de não se reconhecer, de perder a energia, de precisar se reconstruir e reconstruir a própria vida aos poucos. E a mensagem que eu gostaria de deixar não é reaja, não é pense positivo, é de não enfrente isso completamente sozinho. Procure ajuda, fala com alguém, permita-se ser cuidado e não tenha vergonha de precisar de tratamento, de remédio. A sua dor é real, mas ela não precisa ser enfrentada em silêncio. E mesmo que hoje você não consiga enxergar uma saída inteira, talvez o próximo passo não seja encontrar toda a luz. Talvez seja apenas não desistir de procurar a companhia para atravessar essa escuridão.